Chitro Samdota Monono Vandeham Sri Ramakrishna Abhaya Charano Sakho Sukado Paramanando Sundaro Subala Priyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Shri Gaur Gadadhar Ki Jai Gauri Vaishnava Guru Parampara Ki Jai Sannyasi Vrinda Ki Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Vishnupada Paramahansa Pujapad Srila Bhaktivedanta Tripurari Goswami Maharaj Ki Vishnupada Paramahansa Pujapad Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Guru Maharaj Ki So, any questions? Preguntas? Perguntas? Sim. Sometimes when it comes to instruction or restriction, I cannot understand really when it comes when the reason is pastime. For example, we should not eat onion or garlic because of a pastime based. It tells that a cow was buried and from that the onion garlic. So I try to collect some information that can move my intellect so I can follow these instructions. So I would like to know if you could tell more about why we shouldn't eat onion, garlic, and eggs specifically. Why this food is kind of. Por favor, peçam silêncio ali embaixo. Pode falar em português? Eu gostaria de entender melhor por que esses alimentos específicos a gente não deveria comer. Alho, cebola e ovos, porque geralmente eu não consigo compreender profundamente quando a razão geralmente vem de um passatempo específico. Eu gostaria de ver se poderia contribuir com mais informações. Todo mundo escutou? Ela queria saber, resumidamente, por que a gente não deve consumir alho, cebola e ovos especificamente. Porque às vezes dá uma razão baseada em um passatempo e isso é difícil assim de internalizar profundamente. Então ela queria saber se tem alguma outra razão que alimente melhor o intelecto. Let me begin with a statement of Bhaktivinoda Thakur. He said that the essence of spirituality does not lie in dietary details. Então, eu vou começar com uma instrução de Bhaktivinoda Thakur, que ele diz que a vida espiritual ela não está baseada em numa dieta específica. Of course, there's a broader picture in which, for example, we are vegetarians. Claro que existe uma visão mais ampla, que no caso nós somos vegetarianos. Within that, you can find differences in Gaudiya sects. E nisso você pode achar diferenças mesmo na dieta, mesmo entre diferentes sectos Vaishnavas. And within Vaishnava sects also, outside of Gaudiya Vaishnava. Entre os sectos Gaudiya e entre os sectos Vaishnavas também existem diferenças. And it's important to note that there is relativity to the sacred texts. É importante perceber que existe uma relatividade em relação aos textos sagrados. Just because something is said in a particular Purana,
somewhere doesn't mean it necessarily applies to ourselves. Então, só porque algo está dito em tal Purana, não necessariamente quer dizer que se aplica a nós. Ourselves as Gaudiya Vaishnavas. Nós, como Gaudiya Vaishnavas. And this relativity of the scripture, particularly with regard to the Puranas, is a central focus of Jiva Goswami's Tattva Sandarbha. Então, essa relatividade em relação aos ensinamentos dos Puranas, para nós, é o foco do... Which Sandarbha, Maharaj? Qual Sandarbha ele falou? Which Sandarbha? Um dos Sandarbhas de Jiva Goswami. In this section of the Sandarbha, Jiva Goswami is establishing the centrality of the Srimad Bhagavatam with regard to the sacred texts. He more or less tells us this is the hub around which the wheel, if you will, of the sacred texts should be understood in context. Então, nesse Sandarbha, Jiva Goswami ele está dando tipo a central dos ensinamento central que os outros textos giram ao redor. So, in the context of establishing this, for example, he points out that some Puranas are written for persons who are primarily in the mode of ignorance, some in the mode of passion, some in the mode of goodness. Então, por exemplo, tem alguns Puranas que são escritos para pessoas que estão no modo da ignorância, outros para pessoas que estão no modo da paixão e outros para pessoas que estão no modo da bondade. Some of the sacred texts, for example, the Manu Samhita, it deals with Varnashram. Por exemplo, o Manu Samhita, ele lida com Varnashram. Our path is not the Varnashram path. We are in the Bhakti Marg, the Bhakti path. O nosso caminho não é o de Varnashrama, nós estamos no caminho de Bhakti. So these are some broad ways of supporting my statement that there's relativity to the scripture. Então, isso é uma maneira assim ampla de apoiar o que eu disse, que existe relatividade em relação às escrituras. There's an absoluteness to it as well because it pertains absolutely to certain people in certain circumstances, but relatively speaking, not to all participants in all different paths, of which there are many: Gyan Marg, Yoga Marg, Karma Marg, Bhakti Marg. Então, nessas escrituras tem um lado que é absoluto, porque está ali, mas é relativo no sentido que é específico para cada tipo de pessoa em cada caminho diferente. Tem Gyana Marga, Karma Marga e etc. For example, there's a famous statement from the Yamala, Krishna Yamala, I believe, Purana, cited by Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu. Então tem um exemplo famoso citado por Rupa Goswami no Bhakti-rasamrita Sindhu, de um dos Puranas. It says, Shruti Smriti Paranadi Pancharatiki Birimbina Aikantiki Hare Bhaktir Utpatyaiva Kalpate. That your bhakti, if it is not in accordance with Shruti, Smriti, Purana, etc., then it's a disturbance to the society. Então o verso diz que Bhakti, quando não está de acordo com Shruti, Smriti, os Puranas, etc., é um distúrbio para a sociedade, uma perturbação para a sociedade. But Jiva Goswami in his commentary says, what this is speaking about is what I was speaking about, that this pertains to those Puranas, for like the Bhagavad Purana, dealing exclusively with Bhakti, for example. Então, o que ele comenta, o que eu estava comentando antes, é que isso é em relação a, por exemplo, o Bhagavad Purana, que fala especificamente de Bhakti. And that Purana deals with the essence of the Shruti. It is Shruti Smriti. It is we consider the Bhagavatam the essence of the Shruti, as it says itself. Shruti Sara may come. It is the cream of all the Shruti. Então o Bhagavatam com certeza está de acordo com Shruti. Inclusive é dito que ele é como a nata de todo Shruti. So Shruti, Smriti. Smriti means the Puranas, and then he says it Puranadi, etc.
So, Então, Shruti, Purana e etc. and then if you take the Smriti word in another way, then we Gaudiyas, we have our own Smriti that's called Hari Bhakti Vilas. Então, Smriti, eu traduzi errado, desculpem. Smriti seriam os Puranas e etc. Mas nós temos o nosso próprio Purana, que é o Hari Bhakti Vilas. Hari Sanatana Goswami wrote Hari Bhakti Vilas. It's a collection of statements from different Puranas and texts and so forth. Put it all together for Gaudiya Vaishnavas. There are Smriti texts for other traditions and other paths and so forth. So we have our own Smriti. How to do this, how to do that, how to have a marriage, how to do this ritual, that ritual, and so forth. Então, existem diferentes Smritis para cada caminho e no Hari Bhakti Vilas ele fez tipo um compilado que então ensina tudo como fazer, como casar, como as cerimônias e etc. So if we follow that, then well, that's one thing. So, and the following of that Smriti text has also been Gopal Hari Bhakti Vilas has also been adjusted by acharyas over centuries in consideration of time and place and circumstances. Então, o Hari Bhakti Vilas, suas instruções também foram ajustadas pelos acharyas posteriores de acordo com o tempo, as circunstâncias, contexto. It's kind of for the religious sector of Gaudiya Vaishnavism, but it doesn't pertain, for example, to the renunciates. Ele é tipo um texto, como eu posso dizer? É um texto tipo assim para os religiosos, mas ele não é para os renunciantes, por exemplo. To a large extent. To a large extent, it doesn't pertain. Assim, na maior parte. So given that, it's probably in our interest to follow the guidelines of our particular guru with regard to dietary particulars. Então, sobre isso, é melhor a gente seguir diretamente nosso guru sobre dietas, etc. And even within Gaudiya Math, there are different opinions and so forth. Então, mesmo na Gaudiya Math tem umas discussões sobre isso. But you mentioned eggs Mas você mencionou ovos and onions and garlic e cebola e alho, in particular. particularmente. And so, why not eat eggs? I think the original idea with eggs is that they would be, I mean, I don't know that much about biology, but I think that, well, who's a biologist? Are you a biologist? Yes. Okay. Are unfertilized eggs more of a modern industrial phenomenon, or is that natural that chickens will lay unfertilized eggs? I think it may happen naturally. Happen naturally. I think, I'm not sure. You think, so you don't Yeah, know. I'm not- Okay. Okay. So I think that would probably be the argument, that why not eat unfertilized eggs? Então, falando sobre os ovos, o Maharaj disse que ele não é um especialista, perguntou se tinha algum biólogo, no caso eu, mas que o argumento seria por que não ovos, se existem os ovos que não são fertilizados. Given that the principle of ahimsa would not be violated. Dado que o princípio de ahimsa não seria violado. I think that the reason that the Gaudiya Vaishnavas don't eat unfertilized eggs is because it's flesh, and it's, if you think about it, it's not very appealing.
Eu acho que porque os Vaishnavas não consumem ovos é porque é considerado como uma carne. E se você pensar bem, não é uma coisa muito agradável. In the Western world, also probably the world over, there's a huge egg industry, E no mundo todo existe uma indústria enorme de ovos. adding eggs to so many things that really you could use something else. But there's a big egg lobby. Então, adicionam ovos em muitas coisas, coisas que nem precisaria, tipo um lobby do ovo. As for garlic, it has very good medicinal properties. O As- o alho, o alho ele tem propriedades medicinais, but it's quite odorous. mas tem um cheiro bem forte. So Então, I don't want to eat that. eu não como isso. Now, when it comes to onions, Mas falando de cebola, I like raw onions. eu gosto de cebola crua. A little bit, Um pouquinho. but I don't eat them. I don't offer them. Mas eu não como e também não ofereço. But I don't base it on some story in the Purana that some demon's hair came out and fell down here and something, some story like that. Mas eu não me baseei numa história de tipo um demônio que estava passando, caiu o cabelo ali, virou não sei o quê. I think that the taste of onions can also be largely accomplished by hing, Eu acho que o sabor, asfatita. eu acho que o sabor da cebola também pode ser conseguido através do ring ou asafétida. But I mean, it gets worse than that. Mas tem um lado pior que isso. Some Gaudiya sects you can't eat eggplants or tomatoes or this. It's just so again. Let's go back to Bhakti Vinod. Então, em alguns grupos de devotos não se pode comer berinjela, tomates e assim vai. Mas vamos voltar a Bhaktivinoda. The essence of the teaching is not dietary details. A essência do ensinamento é não se prender a detalhes de dieta. Does that help? Isso ajuda? Okay. What else? Yes. Reading the Bhagavad Gita, I came across several phrases where Krishna ends up saying, "This is my opinion." I was hoping our friend would say, I was expecting him to say, "This is the truth." Can you comment on that? Yes. Ele falou assim que lendo o Bhagavad Gita ele se deparou com muitas frases, muitas falas de Krishna que ele acaba falando assim, esta é minha opinião, mas ele esperaria que falando assim para um amigo ele falasse assim, essa é a verdade. Então ele queria algum comentário sobre isso. When Krishna begins to speak to Arjuna in the second chapter, Então quando Krishna começa a falar a Arjuna no segundo capítulo, at the request of Arjuna, he takes the role of the guru. então com o pedido de Arjuna ele toma o lugar de um guru. Later, the first 6 chapters of the Gita are kind of the yoga psychology of the Gita. Então, os 6 primeiros capítulos são tipo a psicologia do yoga do Gita. The middle 6 chapters are the theology Então, of the Gita. os 6 capítulos do meio são sobre a teologia. And the last 6 are the metaphysics. E os 6 últimos são metafísicas. And there's some overlapping a little bit. E eles se sobrepõem. Obrigada. So when we get to the 7th chapter, which is the beginning of the middle 6, the theological section of the Gita, Então, quando a gente vai do 6º para o 7º, quando começa a parte teológica do Gita, Krishna starts to talk about himself. Krishna começa a falar sobre ele mesmo. Some people don't like that. Algumas pessoas não gostam disso. They like the first 6 chapters, Eles but gostam dos primeiros 6 capítulos. now this guy's a little egotistical. Então agora esse cara está meio falando só sobre ele. I know you're not saying that, but some people think like that. Eu sei que você não está falando isso, mas algumas pessoas acham isso. But really, what the middle 6 chapters is about bhakti. Mas os 6 capítulos do meio, na verdade, eles falam sobre Bhakti. And if Krishna is going to talk about bhakti and about his bhaktas, which he does in that section with great affection,
E se ele vai falar sobre o Bhakti e vai falar sobre os Bhaktas, o que ele faz com muita afeição, Apiched sudaracharo bhajate mamananya bhak sadhureva samandavya samyant vyavasito hisa. He says things like this. Very exaggerated affection for his devotees. He's almost saying, my devotees they can never do any wrong. Something like that. He's very emotional. He loves them. então Krishna fala de seus devotos de uma forma muito emocional. Ele fala que os seus devotos, eles nunca erram, nunca caem. Então ele fala assim com muita afeição. Ele gosta muito dos seus devotos. But if Krishna is going to talk about his devotees and about bhakti, these devotees, they personify bhakti itself. Então, se ele vai- Love, the love of God, they personify that. They embody the love. Então, se ele vai falar de Bhakti, de seus devotos, esses devotos, eles corporificam Bhakti, corporificam o amor por Deus. But for there to be love, we need two things. We need the bhakta, and we need the object of the bhakta's love, which is Krishna. Então, para falar de amor, a gente precisa de duas coisas, o Bhakta e precisa do objeto do amor do Bhakta, que é Krishna. You need the object of love and the love. A gente precisa do objeto do amor e o amor. Just like what is the meaning of a disciple without a guru, what is the meaning of a guru without a disciple? Qual é o significado de um discípulo sem um guru ou o significado de um guru sem um discípulo? Right? So, because Krishna is talking about bhakti, because Krishna is talking about his devotees, he has to talk about himself because he's the object of bhakti. Então, porque Krishna está falando de seus devotos, ele está falando de Bhakti, ele tem que falar dele também, porque ele é o objeto do amor de seus devotos. So that's just a point on the side. Então, isso é só um ponto But- ao lado. Because Krishna is saying in those chapters, particularly in so many ways, I am God. Mas He por, says, I am the God of gods. Everything comes from me. He says, everything rests on me like pearls strung on a thread. I'm the thread that holds everything up. There's so many statements he says. He says, if you want to cross over my Maya, good luck. It is not possible. But if you surrender to me, then it's possible. então, So Krishna, many things. He Então- says over and over again, he is God. então, Krishna, ele fala muito dele mesmo, que ele é o supremo, que ele é o absoluto, que para cruzar o oceano de sofrimento, para cruzar Maya tem que se render a ele, tem que... Se você tentar fazer isso sozinho, boa sorte. Mas se render a ele, então vai ter sucesso. E de diferentes formas ele vai falando dele mesmo, que tudo vem dele. O que mais? Que como um colar de pérolas, ele é o fio que sustenta tudo. So, if we know that Krishna is speaking and he's God, and he says, this is my opinion, then this is the opinion of God. Então, se Krishna está falando e a gente sabe que ele é Deus, e ele fala, essa é a minha opinião, então é a opinião de Deus. But there's something else. Mas tem algo mais. What is that? O que é? Krishna accepts there could be another opinion. Krishna aceita que pode haver outra opinião. It may not be worth considering Pode não valer a pena considerar, once he's given his, já que ele já deu a dele, but he allows us one nonetheless. mas ele nos permite uma outra opinião. So, at the conclusion of the Gita, what does Krishna say to Arjuna? Então, na conclusão do Gita, o que Krishna diz a Arjuna? He says, now I've told you all these things. Então, ele disse, agora eu te disse todas essas coisas, Now you decide what you want to do. então você decida o que você quer fazer. You still can have your own opinion if you want. Ele está dizendo, você pode ter sua própria opinião se você quiser. And here we are. E aqui nós estamos. So he allows us enough freedom to, put ourselves in this predicament as we continue to do day after day. But we're trying to change our opinion and align our opinion with him. That is the idea of the Gita. Então, ele nos permite ter uma opinião diferente e então... E a gente vai tentando alinhar a nossa opinião, né, com a de Krishna. Let me put it like this.
Krishna wants you to want to love him. Então a gente pode colocar dessa forma: Krishna quer que você queira amar ele. Is that okay? Okay, good. What else? Another mais? question? Yes. Você poderia falar um pouco mais sobre Maya? A ilusão está fora ou dentro de nós? A ilusão seria matéria manifestada ou é minha mente projetando sobre ela? Could you talk more about Maya? Is it something inside my mind or outside? I don't know if you were here the other night, but I gave an example of the fire. The fire has different aspects. Não sei se você estava nessa aula, mas eu já dei um exemplo do fogo. O fogo tem diferentes aspectos. The fire itself has heat and light, O fogo em si mesmo ele tem calor e luz. and it is the source of sparks, E é a origem de centelhas, which are fire, que também são fogo, but different from the fire too. mas que também são diferentes do fogo. With the fire you can cook, but with the spark you can't. Com o fogo você pode cozinhar, mas com uma centelha não pode. Another aspect of the fire is smoke. Outro aspecto do fogo é a fumaça. Smoke is not fire, but smoke is dependent on fire. It comes out of fire. It's a Shakti of the fire. Então a fumaça não é fogo, mas ela vem do fogo e é uma Shakti do fogo. So in this analogy, Krishna is the fire, Nessa analogia, Krishna é o fogo. and he has internal energy, which is, among other things, bhakti. Então ele tem uma energia interna, que entre outras coisas é Bhakti. So the heat and the light within the fire is the power of knowing, light, knowing, knowledge, and the feeling, heat, feeling of love. So means Samvit and Hladini, these are internal features of Krishna. Means the power by which one can know and feel him, feel his love. O fogo tem esses dois aspectos, que é a luz e o calor. A luz seria o conhecimento, né, que ilumina, e o fogo ele seria o sentimento. So Então when, seria Samvit Shakti e Hladini Shakti. so in this analogy, the spark is like us. E nessa analogia, essa centelha seriam nós. You follow? Está entendendo? So Krishna is the fire, we're the spark. Então Krishna é o fogo e nós somos as centelhas. And the smoke, that is Maya. E a fumaça é Maya. We can get caught in the smoke and lose sight of the fire. Então a gente pode ficar perdidos na fumaça e perder de vista o fogo. But the smoke can't cover the whole fire. Mas a fumaça não pode cobrir todo o fogo. Another example, Outro exemplo, if we compare God to the sun, se a gente comparar Deus ao Sol, the sun has rays. o Sol tem raios. The rays are the sun, Os raios são o Sol, but they're different from the sun too. mas também são diferentes do Sol. If you have the sun rays in your room in the morning, it's very nice. Se você tem os raios do Sol no seu quarto de manhã, é muito bom. But if the sun was there, it would be a problem. Mas se fosse o próprio Sol ali, seria um grande problema. Now, out of the sun comes clouds too. Então, do Sol também vem nuvens. The sun makes clouds, O Sol faz as nuvens, right? certo? By evaporating water. Por evaporar a água. And sometimes the clouds separate, apparently, the rays from the sun. Então, às vezes, essas nuvens, elas separam os raios do Sol, aparentemente. But if you fly above the clouds, you see, oh, the sun is always there. Então, mas se você voa acima das nuvens, você vai ver que o Sol está sempre lá. So in this analogy, we are the rays, Então, nessa analogia, nós somos os raios,
who have come under the cloud, que ficarão abaixo da nuvem, which doesn't enable us to see and understand our connection with the Son, Krishna. que não nos permite ver a nossa conexão com o Sol. Let me talk about it another way. Então vamos falar de outra forma. There's an objective world and a subjective world. Existe um mundo objetivo e um mundo subjetivo. Consciousness is the subjective world. It's a qualitative world. Então, a consciência é do mundo subjetivo, Qualitative means qualitativo. the consciousness is Qualitativo significa que a consciência é the feeler. o que sente. You feel pain. You feel happiness. Você sente dor, você sente felicidade, You feel hot or sente cold. calor ou frio. Right? This is something that the objective world, Isso é algo que o mundo objetivo, it's a non-experiential reality. o mundo objetivo é uma realidade não experiencial. You follow me? Someone once asked me, what's the most wonderful thing that you've experienced? Alguém me perguntou qual foi a coisa mais maravilhosa que você já experienciou. I said, well, just to start with, that I'm an experiencer. Então, para começar, é que eu sou o experienciador. That makes me different from everything that I can see. Isso me torna diferente de tudo que eu consigo ver. I can see that you're experiencing, but I can't experience it. Eu posso ver que você está experienciando, mas eu não posso experienciar o mesmo. I know that I'm experiencing. Eu sei o que eu estou experimentando. Maybe you are just my experience. Talvez você seja só minha experiência. So this, of course, philosophical. Claro, são perguntas People deal with. filosóficas. But from our perspective, Mas da nossa perspectiva, there's an experiential reality and there's a non-experiential reality. existe uma realidade experiencial e uma não experiencial. The subjective or the experiential reality is a subjective realm, and the non-experiential reality is the objective realm. Então, essa realidade experiencial, ela é subjetiva e essa realidade não experiencial, ela é objetiva. The subject moves the object. O sujeito, ele move os objetos. The objective world is measured by quantity. O mundo objetivo, ele é medido por quantidade. We measure velocity, Medimos velocidade, density. densidade. This way we describe the world that we're experiencing. Assim a gente descreve o mundo que estamos experienciando. All of the scientific descriptions of the world of experience are all quantitative measurements. Todas as descrições científicas do mundo são descrições assim quantitativas, são as medidas do que nós estamos. But the consciousness is the ruler. It's doing the measuring. Então, mas a consciência é a régua por onde nós estamos medindo. Matter doesn't measure itself. A matéria, ela não se mede sozinha. And matter, this is English, but matter wouldn't matter if it didn't matter to us. É tipo um trocadilho em inglês, mas a matéria não importaria se não fosse importante para nós. If matter mattered, Se a matéria importa, independent of us, independentemente da gente, who would know about it? quem saberia disso? Who would care? Quem liga? You see, so we are the carers. Nós We que are the nos, knowers. We Nós- are the feelers. porque nós nos importamos, nós somos os que sentem. Now, how rich is experience in comparison to non-experience?
Então, quão rica é a experiência em relação à não experiência? How complex is experience to non-experience? O quão complexa é a experiência em relação à não experiência? Well, it's vastly more complex, obviously. Com certeza é bem mais complexo. Then how can something that is so complex as experience come out of something that is so uncomplex, so simple, comparatively? Então, como algo tão complexo como a experiência pode vir de algo tão simples e não complexo? Another way to talk about it is, what is more complex, thoughts or things? O que é mais complexo? Falando de outra forma, o que é mais complexo, pensamentos ou coisas? You get the point, Vocês entenderam, né? right? So, thoughts then should not come out of things. Então, pensamentos não podem surgir de coisas. It's possible that things could come out of thoughts. É possível que coisas possam surgir de pensamentos. You see, stones don't think, Você vê, pedras não pensam, they are thoughts. elas são pensamentos. Think about it. Pensem sobre isso. I'm not finished. Não, acabei. Peraí. So, despite the fact that we are a unit of consciousness, Então, apesar do fato que nós sermos uma unidade de consciência, and in this sense vastly superior to the non-experiential objective realm, e dessa forma muito superiores à realidade dos objetos não experienciais, we're nonetheless under its influence. mas mesmo assim nós estamos sob a influência deles. Let me give you another example. Vou te dar outro exemplo. In order to watch the television, Para assistir a televisão, it requires a viewer. precisa de um espectador. See, so if I turn on the television, Então, se eu ligo a televisão, then I'm superior to the television. então eu sou superior à televisão. Then I sit down and I view the television. Então eu sento e começo a assistir a televisão. But it's possible that the television could take over my life. Mas é possível que a televisão possa controlar a minha vida. It happens to people. Isso acontece com as pessoas. I'm just giving an example. Só estou dando um exemplo. So, although we are superior to matter, Então, apesar de você ser superior à matéria, and we're qualitative rather than quantitative, you cannot measure the Atma. então a gente é qualitativo ao invés de quantitativo. A gente não pode medir o Atma. It's Sarvagata. It's everywhere. Está em todos os lugares. You say it's 1/10,000th the size of the tip of the hair, which means it's infinitely small. So it can't be measured. Não pode ser medido. É dito que alguém lembra? É milionésimo da ponta do fio de cabelo. It's the seer, not that which is to be seen. É o que vê. O Atma é aquele que vê, não o que é para ser visto. So it takes consciousness to turn on matter. Então requer consciência para animar a matéria. Like it takes a viewer to turn on the television. Assim como necessita um espectador que liga a televisão. But once you turn on the show Mas assim que você of matter, liga, then it starts to do its thing, move here by gravity, by nuclear, weak and strong forces, by gravitational pull, magnetic. então assim que você liga a televisão, a matéria começa a fazer suas coisas, força gravitacional, força magnética, força disso, força daquilo, começa a dar seu show. And galaxies and black Galáxias, holes and all these buracos things. negros, todas essas coisas. That's the television. We turned it on. Essa é a televisão out. quando está ligada, é um grande show. It's fascinating. É fascinante. So the jiva is very small. Então a diva é muito pequena. It's big in one sense É grande num in sentido, relation to matter, em and relação it à turns it matéria. on, but it's small, so it can be diluted by it, by the show.
Então é grande no sentido que ela consegue ligar a matéria, mas é pequena no sentido que ela pode ser iludida pelo show, pelo programa, pela matéria. It can lose the focus on itself by the show of material nature. Ela pode perder o foco de si mesmo pelo show da natureza material. That's why, although I am Krishna Então é por isso que, apesar de eu ser Krishna, and you Krishna e você Krishna, and you and you and you você, and you, você e você, we are all Krishna, because Krishna means Krishna and his Shaktis. porque todos são Krishna, porque Krishna significa Krishna e Shakti. We are one of the Shaktis of Krishna. E vocês são Shakti de Krishna. Look, you see this? Então, vocês estão vendo isso? This is my hand, Essa é minha mão. right? Now, you see this? Vocês estão vendo isso? This is my body. Esse é meu corpo. Both things are true. As duas coisas são verdade. This is different from my body, É diferente do meu corpo and it is my body, e também é meu corpo. right? So the jiva, the Então, a atma, Jiva, o Atma, is one with Krishna, but different from Krishna at the same time, é igual a Krishna, mas diferente de Krishna ao mesmo tempo. like a spark. Como uma centelha. What is the difference between a spark and a fire? Qual a diferença da centelha e do fogo? Spark is part of the fire. A centelha faz parte do fogo. So if I see some sparks, I could say there's a fire over there. Então, se eu vejo algumas centelhas, eu posso dizer, tem um fogo por ali. Spark has the exact same ingredients as the fire, A centelha tem exatamente os mesmos ingredientes do fogo, but you can't cook with a spark. mas você não pode cozinhar com uma centelha, You can cook with a fire. mas você pode cozinhar com fogo. So we are one with Krishna, Então, somos unos com Krishna, but we're different from Krishna. mas at the somos sa- at the diferentes same de time. Krishna ao mesmo tempo. In Maya, E Maya, Shakti, Shakti, which is unconscious, que é inconsciente, it's like the shadow of God. é como a sombra de Deus. We are moving and the shadow is dancing. Nós estamos nos mexendo e essa sombra está dançando. We are captivated by the shadow Nós somos cativados pela sombra, because we're small. porque somos pequenos. If we were Brahman, Se nós, so, as the Advaitins say, in all respects, how could we be overwhelmed by Maya? se nós fôssemos Brahman, como os Advaitas falam, como nós seríamos subjugados por Maya? Therefore, they say there is no Maya. E por isso eles dizem, não existe Maya. Okay, Ok. sure looks like there is. Mas parece que tem, sim. It's a hard sell for them. That this is a point that's very difficult philosophically to support. There is no objective world. We don't agree with that. Mas dizer assim que não existe um mundo objetivo é difícil, então não é a nossa experiência, nós não concordamos com isso. We say in our Vedanta there is an objective world, but it's not what it appears to be. It's an appearance. O que nós dizemos no nosso Vedanta é que existe um mundo objetivo material, mas ele não é o que parece. We are Brahman, and that we are a spark of Brahman, but because we are a spark, it's possible we can be overcome by Nós somos Brahman, Maya. nós somos uma centelha do fogo. E porque somos uma centelha, é possível que sejamos iludidos por Maya. Now I said stones don't think. Então eu disse, pedras não pensam. They are thoughts, Elas são pensamentos. but they're not your thoughts. Mas elas não são o seu pensamento. This is idealism. Isso é o idealismo. The problem with Berkeley's idealism, one of the philosophers of espousing idealism, is he said that the world out there is just your thoughts. Então, essa linha do idealismo diz que o mundo lá fora são apenas pensamentos, os seus pensamentos. This is kind of the question. Is it just my thoughts, or is it a real thing? Então, é mais ou menos essa pergunta. São meus pensamentos ou são uma projeção? Não, ou é algo real? So if stones don't think, but they are thoughts, whose thoughts are they? Então, as pedras não pensam, elas são pensamentos, mas pensamentos de quem? They are the afterthought of God. Elas são os pensamentos posteriores de Deus. The world is the mind of God, O mundo é a mente de Deus. and we are part of His dream. E nós somos parte de seu sonho.
Whoa, okay. Ok. But then if you learn who is Krishna, you think that's a good idea. He has good dreams. There are many nice things going on there. I'm part of that. E se você Very aprende quem é Krishna, faz sentido, assim, que a gente seja sonho dele. It's like this. If I want to paint a picture, Se eu quero pintar um quadro, and then I get a canvas então eu pego uma tela, and different colored paints, diferentes cores de tinta and I express my imagination. e expresso minha imaginação. This is Leela. Krishna is expressing his imagination. Isso é Lila, Krishna expressando sua imaginação. And what a kind of mind he has. Que tipo de mente ele tem? Oh my God. Meu Deus. What is his imagination? What picture will he paint? That is Goloka. Que quadro ele vai pintar? Olha o que é Goloka. And then he has another canvas, so he's going to paint Vaikuntha. E aí ele tem He gives outro the brush quadro to ali. Narayan. You give the brush to Narayan. No, you express your imagination. Então, ele tem outro quadro que vai ser Vaikuntha, aí ele dá o pincel para Narayana e fala, agora você expressa sua imaginação. Of course, Krishna is the expansion of Narayan, so same. Claro que Narayana é uma expansão de Krishna, então é a mesma coisa. But when I paint a painting, and you have to change colors. Mas então, quando você está pintando um quadro e você tem que trocar as cores, So if I'm painting in red, então se eu estou pintando de vermelho, I cannot take my brush and put it in yellow, eu não posso pegar meu pincel e colocar no amarelo, or it'll come out as orange. senão vai se tornar laranja. So I need another canvas over here. Então eu preciso de outro quadro aqui. So this one I'm painting, Então isso que eu estou and when pintando. I'm going to change my brush, I put something over here. Então para não trocar o meu pincel, eu gasto a tinta ali no outro. That is the material world over here. Aquele ali é o mundo material. And just see, even he goes like that, it's fascinating. E mesmo que seja assim só, o Incredible. resto da tinta ainda assim é fascinante. You can't fit it inside your mind. Não consegue caber dentro da nossa mente. It's Vishnu Maya. É Vishnu Maya. One time I was young, Quando eu era jovem, 25 years old, and Prabhupada had given me sannyas a então eu few tinha months 25 earlier. anos e Prabhupada me deu sannyasa. So I was with him this was a year later, after he had given me sannyas. Isso foi um ano depois de eu receber sannyasa. And I was with him in his room in New York. E eu estava com ele em seu quarto em Nova York. And the devotees had purchased a building in Manhattan. I think it was 11 stories. Então, os devotos tinham um prédio em Manhattan que acho que tinha uns 11 andares. It was a huge accomplishment for Prabhupada, you can imagine, because he started as a homeless person on the streets of New York. Então, isso foi uma conquista incrível para Prabhupada. Imagina que ele começou em Nova York sem nada, sem teto. He came to the United States as a beggar. Ele chegou nos Estados Unidos como um pedinte. How did he make a living? Como ele sobreviveu? He made a living by begging. Ele sobrevivia mendicando. What was the begging? E o que ele pedia? He begged people, take this Mahamantra. Ele pedia que as pessoas aceitassem esse Mahamantra. He begged Krishna, please give them the Mahamantra. Por favor. Isn't he? Ele pedia a Krishna, por favor, aceitem esse Mahamantra. Que eles aceitem esse Mahamantra. And Krishna maintained him. E Krishna manteve ele. So many young, as he used to call us, boys and girls, we came. Então, muitas pessoas jovens, como ele nos chamava, garotos e garotas, vieram. Bearing all the gifts of God that were our own, and offering them to him. Everyone has their own gifts, their own talents. E aí trazendo os presentes de Deus através da gente. Todo mundo tem os seus dons. So after some years, maybe about 10 years, he now had a skyscraper building and he was a room on the 11th floor. And of course, it was a temple, and everybody living in there was like here, just only serving Krishna. Então, imagina 10 anos depois, eles tinham um prédio enorme e tinha o quarto de Prabhupada no 11º andar e tinha o templo. Como aqui, o centro era Krishna. But I want to clarify that Prabhupada was now living in the 11th floor of this Manhattan skyscraper, and he never changed his mentality at all. Mas eu quero enfatizar que agora Prabhupada estava morando no 11º andar desse arranha-céus,
mas a sua mentalidade não tinha mudado. The opulence and the facility that was offering itself to him, it never changed him at all. He only took it to use for Krishna's service. He remained the same simple person, simple diet, simple dress. Então, toda essa opulência e riqueza que se oferecia a Prabhupada, ele pegava e oferecia direto a Krishna. Ele se manteve aquela pessoa simples, humilde, não And he mudou sa- nada. And he said to me, E ele me disse, Tripurari Maharaj, Tripurari Maharaj, have you seen in New York women? você já viu as mulheres de Nova York? And I'm thinking, what? E eu fiquei pensando, o quê? Hã? Is he testing me or what? Ele está me testando? And I didn't know what to say, so I didn't say anything. Aí eu não sabia o que dizer, então eu não disse nada. And Prabhupada said, they are so beautiful. E Prabhupada disse, elas são tão bonitas. I'm thinking, where is he going with this? E eu pensando, onde ele quer chegar com isso? And then he said, you see all these skyscrapers? Você está vendo todos esses arranha-céus? So many men are building them. Tantos homens estão And the beauty construindo of the eles. women is driving them to do that. E essas belas mulheres estão fazendo eles construírem isso. He said, A beleza das mulheres está fazendo eles construírem isso. he said, this is Vishnu Maya. Isso é Vishnu Maya. I go, wow. he could appreciate and all, but never be, taken over by that. If you Ele will. conseguia apreciar e não ser levado por isso. So, but this is our problem. Mas esse é o nosso We've been taken problema. over by Maya. So we Nós- need good sangha to come out. Então, o nosso problema é esse, que a gente pode ser dominado por Maya. Então, precisamos de uma boa sanga para ser puxados para fora. It's very fascinating, Vishnu Maya. Vishnu Maya é muito Where you fascinante. can see, a scientist can look at the atom and just forever be fascinated by it. There's the tiniest particle and lose his whole sight of everything. His whole world turned upside down. Goes inside the atom. Nothing Então- makes sense anymore. Né? Então, o cientista ele consegue ver um átomo, todas essas micropartículas e fica fascinado e sua cabeça fica assim, de cabeça para baixo, fica fascinante. And this is the canvas over here. E isso é o rascunho ali atrás de Krishna. It's real. It's there. real, There is an está ali. objective world, É o mundo objetivo, but it is part of the mind of God. mas é parte da mente de Deus. And then, of course, what it is, we don't exactly see it. E For what it claro, is. o que é, a gente não vê exatamente o que é. Due to our particular condition, we can't see it exactly as it is. So, Então- I mean, just even from a scientific point of view, there's no solid things. Então, a gente, devido ao jeito da natureza, a gente não consegue ver as coisas como elas são. Mesmo assim, do ponto de vista científico, não existem coisas sólidas, por exemplo. It's all just the vibrations. Tudo são vibrações. It's all sound. It's all song. É tudo som, é tudo uma canção. Does that help? Ajuda? Yeah. Okay, thank you. A good question. Foi uma boa pergunta. Okay. Vishnu Maya ki jai. Sim. Bom, a resposta dessa aula tudo é o Dharma. Então, a primeira palavra do Bhagavad Gita é o Dharma. É um braço de Deus estendido no corte, chamando seus filhos de volta para casa, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Mas voltar para casa, vamos ungir flores. Okay, good, good. Very good. O senhor só está comentando sobre a resposta ou tem uma pergunta? Ah, tá. He's commenting on your answer. You say like this lessons like Dharma. So we're talking about Dharma and going back home, like to Krishna. We're going back home with our hands like full of flowers. Yes, that's true. Back home with flowers. Very nice. Falou isso aí. What else? O que mais? O ego falso é muito
Okay, he's saying that a person with false ego is easily offended. So, what is to offend a devotee or offend a person with false ego? I think it's like only a person with false ego will feel offended, but how will one offend a devotee that may not I have don't false understand. ego? People have false ego. False ego doesn't like to be offended. Can we offend people's false ego, devotees' false ego, and not offend the devotee? Yes. I think that's the question. É isso, assim, que as pessoas que têm falso ego são ofendidas, se sentem podem se sentir ofendidas facilmente, e um devoto tem como ofender um devoto, ou um falso ego do devoto, É uma coisa assim, ou seja, uma coisa assim. a gente está muito identificado com o falso ego, né? E o falso ego se ofende muito fácil. Então a gente sempre fala as ofensas ao do outro. E como a gente está entre as crianças outros e entre as pessoas, a gente como ofende não vai chegar a ofender o outro, simplesmente está ofendendo a uma falsa identificação. It's like if we can offend, how can one offend a devotee, or we're just offending a false part of false ego of a devotee that's not perfect yet. Well, there are different kinds of offenses. So you can offend with your words, you can offend with your thoughts, you can offend with your deeds, you could offend superior devotees. Então, existem diferentes tipos de ofensa. Você pode ofender com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações. Você pode ofender um devoto superior. You could offend intermediate devotees, Você pode ofender devotos intermediários. or you could offend junior devotees. Ou um devoto mais principiante. If you offend with your mind, you can rectify with your mind. If you offend with your words, you can rectify with your words. If you offend with the deeds, you can rectify with the deeds. Então, se você ofende com seus pensamentos, você pode retificar com seus pensamentos. Se você ofende com suas palavras, você pode retificar com suas palavras. E se você ofende com suas ações, pode retificar com suas ações. If you offend with your deeds, the superior devotee, that's the worst case scenario. Se você ofende com suas ações, um devoto superior é o pior cenário. If you offend with your mind, Se você the ofende, junior devotee, that is the least of the least consequence. se você ofende com sua mente um devoto mais principiante, esse é o caso mais tranquilo. Now you ask something else. Mas você perguntou outra coisa. You're asking about the false ego. Você perguntou sobre o falso ego, sobre o ego falso. But this is a metaphysical concept. Mas isso é um conceito metafísico. There's two false egos, Existem dois falsos egos, two egos. dois egos. Ego means identity. Ego significa identidade. Ahankara means the Atma's identification with matter. Ahamkara significa a identificação do Atma com a matéria. And when the Atma gets a human form of life, E quando o Atma consegue uma forma de vida humana, then it has a psychological ego. então ele tem um ego psicológico. So you have a psychological ego, Então você tem o ego psicológico and then you have Ahankara. e você tem a Ahamkara. So with the psychological ego, you can prove your psychological ego. It could be a tamasic psychological ego, it can be a rajasic, or it could be a sattvic. Então esse ego psicológico ele pode ser tamásico, rajásico ou sátrico. So with Ele pode ir psychological, melhorando. with de um pro outro. psychological help, you can improve the psychological ego. Então, com ajuda psicológica, você pode ajudar esse ego psicológico, Which would make for a more balanced human being. o que te tornaria um ser humano mais equilibrado. But there's no psychological work at all that can even slightly untie the metaphysical ahankara. Mas não existe nenhum trabalho psicológico que pode, assim, nem um pouquinho melhorar o ahamkara. That can only be untied by sadhana. Ele só pode ser desfeito por sadhana. Sadhana is transrational, transpsychological. O sadhana é transracional, It comes from the nirguna, ele vem de nirguna. all the practices.
So this is an somente as práticas. important point. Isso é um ponto importante. So when we're dealing with people in their psychology, which is what you're talking about, Então, quando a gente está lidando com as pessoas e suas psicologias, que é sobre isso que você está some falando, people have a psychology which they're easily offended. algumas pessoas têm uma psicologia que elas são facilmente ofendidas. That's true. Isso é verdade. But the Vaishnav, Mas o Vaishnava, his subtle body, seu corpo, Antakarana, his psychology is being spiritualized. mas right? o Vaishnava, o seu corpo sutil, o seu psicológico está sendo espiritualizado. So the devotee's psychological ego is part of his sadhaka deha, Então, which is in the process of being spiritualized. Então, o ego psicológico do devoto, ele faz parte do sadhakadeha, que está nesse processo de ser espiritualizado. So it doesn't make much sense to say I'm offending his ego, but I'm not offending him. Então, não faz muito sentido dizer que estou ofendendo o seu ego, mas não estou ofendendo a ele. As much as your sadhaka deha is purified, as much as you are that body, then the Atma becomes one with that body. Então, quanto mais você vai purificando esse corpo de sadhaka, você se identifica com ele. É o mesmo corpo, o mesmo ego. Now that said, Mas, tendo dito isso, what does it mean to make an offense o que significa fazer uma ofensa? with the body, the mind, or the words? Com o corpo, a mente ou palavras? Really, at the root of offense or any action is intention. Então, na raiz de cada ação está a intenção. What's more important is the intention than the action. É mais importante a intenção do que a ação. Someone may have a good intention Então, alguém pode ter uma boa intenção and still act in such a way that warrants that they go to jail. That's true. Então, a pessoa pode ter uma boa intenção, mas agir de uma certa forma que acabe na cadeia. Isso é verdade. I may have a good intention. I'm driving to feed poor people. Eu posso ter uma boa intenção, estou dirigindo para alimentar pessoas pobres. But if somebody jumps in front of my car and I run them over, I'm going to go to jail. Então, mas alguém pula diante do meu carro e atropela essa pessoa, eu vou para a cadeia. So I'm just giving an example. Bom, estou só dando um You exemplo. could have good intentions and still, in this world, legally speaking, still there could be some. Or you could have good intentions and you could still hurt somebody's feelings. Então, você pode ter boas intenções e mesmo assim magoar alguém. If you give me your baby for a moment, Guru Maharaj, can you hold my baby? Então, se eu dou meu bebê para o Maharaj por um momento, o Guru Maharaj pode segurar meu bebê, Because the milk I'm cooking for you is going to spill over. porque o leite que estou esquentando para você vai ferver. So the baby is crying E o bebê está chorando, because she wants milk. porque ela quer leite. But I don't know that. Mas eu não sei disso. So I give the baby something else. E eu dou para o bebê outra coisa. My intentions are good, but it might not feel very good to the baby. Mas minhas intenções são boas, mas para o bebê não vai parecer muito bom. So that said, still, with regard to offense, the measure of one's consequence with regard to their actions will nonetheless be determined by the measure of the intention. Então, a medida das consequências que a pessoa vai ter pelas suas ações vai ser de acordo com suas intenções. Therefore, if I kill someone because I hate them, boom. Então, se eu mato alguém porque eu odeio ela, tum. Or if I'm driving to feed the poor and I run somebody over, Ou se eu estou dirigindo para alimentar os pobres e atropelo alguém, the action is the same. I killed somebody, a ação é a mesma, eu matei alguém, but the intention is different. mas a intenção é diferente. So the court will give me a sentence based on my intention. Então, o juiz vai me dar uma sentença de acordo com a minha intenção. So intention is central to offending a Vaishnava. Então, a intenção é central sobre ofender um Vaishnava. So if you don't want to make offense, you try not to make offense. But if some puffed up person takes offense, well, then probably you shouldn't take that too seriously. Então, se você não quer cometer ofensas, você cuida para não cometer ofensas, mas alguém inflado se sente ofendido, bom, não deve levar isso muito a sério. Does that help? Isso ajuda? Yeah. So, otherwise,
De outra forma, Well, that's good enough for me. bom, deixa assim. All right, so what is the time? Que horas são? Okay, so very nice to be with you. Então, muito bom estar com todos for vocês. 1 week. Tomorrow I'll be going. That's very kind of you to host me here. Então, amanhã eu estarei partindo. Foi muito gentil me receberem aqui. I thank you for your interest and questions. It allowed me to say things, some things I've never said before. Então, muito obrigado pelo seu interesse, suas perguntas. Fizeram falar coisas que eu nunca nem tinha falado, comentado. So you are my teachers also. Então, vocês também são meus professores. I'm learning from your inquiring spirit. Estou aprendendo do espírito inquisitivo de vocês. Especially Marco, thank you for your questions. Principalmente Marco, obrigado por suas perguntas. Okay. You're on my radar, so I'm hoping the best for you in all respects. Então, eu espero sempre o melhor para você. Okay? Obrigado. Bhakti Kavi Tulnanda Maharaj ki jai, Bhakti Vedanta Puri Goswami Maharaj ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvye bhaccha patitanam bhavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai, Gaur Premanande.